Esse é o problema. Sim, não só isso, né? Além Seria para quando? Semana que vem? Não, a ideia era fazer, não na próxima semana, na outra, Não, assim. bem planejado. Umas né? 2 semanas. Ou se vocês quiserem nessa tocada, a gente pode fazer, né? Eu faço só para vocês nesse horário, bem tranquilo. Vejam lá como fica melhor. Beleza? Vai pegar uma água. Também, se durante quiserem vir pegar, essa compra. Acho que não tem O problema é que ele vir tarde vai ser. Vai começar as aulas das Juju. Pegar ela pra escola. Que horas que ela pega? 6 horas. 6? Eu sei que ela só música ambiente ou meu celular. Ela fazer das 4h30, por exemplo, às 5h30, se fosse o caso. Aí eu faço encaixar em 1 hora. Não, você vai lá pegar ela e volta. Ô Dani, testa no teu celular se está funcionando o áudio do Instagram. Na semana passada eu fiz a gravação em 4K, ficou linda, só que ficou sem voz. Ficou melhor ainda então. Só dá pra ver eu fazer assim, ó. Eu vi. Mas eu não tô falando nada, sabe? Não, vai. Tá bom? Show. Só encostar aqui então pra melhorar. Bom dia a todos. A gente dando continuidade à nossa jornada de treinamentos. Eu me achei tão esperto colocando o nome de treinamento, e aí, só que eu sou péssimo em inglês, né? Aí eu vi que treinamento em inglês é coach. Tá que pariu, tô virando coach. E nossa, tem um monte de pessoas, coach, vai se ferrar. O cara nunca fez nada, daí ele vira coach, né? Tipo, o cara não sabe fazer, daí ele vira coach. Então, quem sabe? Qual que é a ideia hoje? É trazer para vocês um panorama do atual entendimento da STF e do TST sobre as relações humanas que envolvem pagamento, tá? Por que esse é o termo? Porque não são mais só relações de trabalho, não é mais só contrato de prestação de serviço, tá? Para ficar registrado, eles falaram que eu sempre tenho que falar isso. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Hilário, sou advogado, trabalho na área jurídica desde 99, sou membro das comissões de Direito Empresarial e Imobiliário e dos Juizados Especiais e não sou professor, por isso que eu não tenho didática nenhuma. O que acontece? As ações trabalhistas, elas começaram, a gente começa a entender a relação trabalhista como um período escravocrata. Então, você ia lá, dominava o outro povo e colocava aquele cara para trabalhar para você. Então, sempre era o esforço físico, humano, exagerado e tal. Escravo, para quem não sabe, vem de eslavo, tá? Então, lá os povos eslavos foram escravizados, então lá se começou a usar a mão de obra de outrem para poder fazer alguma coisa para si, tá? No Brasil, o que aconteceu? Em 34 a gente teve Getúlio Vargas, que dá nome à rua, inclusive. Na verdade, a rua veio primeiro que o nome, não sei. Pode achar o contrário, né? Então, Getúlio Vargas, ele fez o quê? Getúlio Vargas, ele era fascista, né? Tecnicamente, não sei se existe algum fascista hoje, né? Um só que tem, mas acho que não tem. Mas, e o que fazia lá, então, no fascismo? No fascismo, a ideia era que o Estado iria comandar tudo, tá? Nada estava fora daquele ente, então a decisão era do ente. Tinha na Europa já o movimento sindical que fazia o quê? Poxa, mas o cara não pode trabalhar 20 horas por dia. Olha, o cara não pode trabalhar 24 horas por dia. A primeira lei que foi criada sobre direito do trabalho foi uma lei que proibia as empresas a obrigar as crianças a trabalharem mais do que 12 horas por dia, porque obviamente as crianças trabalhavam. Então a primeira lei fala que não pode trabalhar mais que 12, né? Hoje a gente está partindo na Europa para a jornada de 6 horas, estão querendo implementar aqui no Brasil também. Imagina, né? Um empresário trabalha 15 horas por dia e não dá, imagine 6. Vai fazer o quê, né? Só vai contar piada. Não vai ganhar dinheiro? Exatamente. Existem, então,
três grupos de leis que são distintas. O que acontece? A gente acha assim que sentaram lá, criaram uma lei e a gente vai e segue, né? Não é bem por aí, né? A lei, ela é fruto do que a sociedade precisa. Então, ela vai tendo lá, a sociedade vai entrando em choque, vai colidindo, e aí o legislador começa a elaborar as leis. Então, a gente tem três pilares nas leis hoje, que é o quê? A Constituição de 88, que é o que está vigente, tá? A Constituição de 88, que fez o quê? Olha, eu tenho o trabalho, mas eu tenho a liberdade econômica, no mesmo artigo, na mesma linha, tá? A CLT de 1943, e é importante que ela fosse do jeito que era, ela tinha uma série de regramentos que proibiam o empregador de escravizar mesmo o empregado. Então, com jornadas extenuantes, sem ter direito a um aviso prévio, sem ter nenhum tipo de garantias, tá? Por que isso, na época, era muito importante e hoje já não é tanto? Uma delas é por causa do acesso à informação. Então, hoje, ninguém se sujeitaria a trabalhar numa imobiliária da seguinte forma: olha, você vai entrar aqui na imobiliária, você vai ganhar 50 mil reais por mês, ok? Só que você é obrigado a usar o nosso uniforme custa 49.500 reais por mês, e você vai pegar na mão só 500 reais, entendeu? Se alguém sujeitaria isso? Não. Mas a gente se sujeita sem pestanejar a dar 8% por mês para o Estado, no recolhimento do FGTS, mais 11% do INSS, mais 27,5% do imposto de renda. E ninguém reclama. Certo? Vocês viram que absurdo? Dá 50% do que a gente ganha. Aí a gente tem então a CLT, que tinha aquele enrijecimento, tem a Constituição que abriu. E aí tiveram, depois da Constituição, as leis esparsas, que começaram a... É uma palavra que eu acho bem bonita, que é o empoderar, né? Então, determinado segmento eu vou te empoderar. Então, o primeiro deles, né, tem vários, assim, não é uma ordem cronológica, como eu falei, não sou professor, mas a primeira vedete foi a própria OAB. Então, o advogado, ele teve a possibilidade de criar a SLU, que é a Sociedade Unipessoal, na época lá da advocacia, tá? Que hoje todo mundo pode. Então, pense o seguinte: você quer ser empresário. Antes, lá em 88, você não tinha como ser empresário sozinho. Você tinha que montar uma galera, né? Então você tinha que ter um sócio e tal. E aí as pessoas começaram, poxa, mas isso não é justo. Eu não gosto de ninguém, eu não consegui casar, como é que eu vou conseguir ter sócio? Então eu quero ficar sozinho nessa. Então a advocacia tem desde 94 a sua vedete, né? Então nós, como advogados, a gente sempre pôde montar nossa lojinha, nosso negócio, tá? Em 2005, o que aconteceu? Em 2005 eles pegaram e criaram uma lei que é conhecida como a lei do artista. O que acontece nessa lei do artista? Eu tinha determinadas figuras, determinadas pessoas que tinham uma possibilidade ou tinham alguma atividade que impossibilitava alguém de gerenciar ela. Por exemplo, a gente vai lá na empresa de vocês, vai contratar o Faustão para fazer um comercial. Se o Faustão fizesse durante 30 dias, 30 gravações, das 8 da manhã às 6 da tarde, e ele não pudesse substituir, e vocês falassem para ele: olha, você tem que ficar em pé aqui, falar o louco meu, mostrar o relógio, você estaria diante do vínculo de emprego. Por quê? Pessoalidade, ele vai lá e ele faz o negócio. Subordinação, você manda qual é o script que ele vai fazer. Onerosidade, você está pagando o valor para ele, né? Então, olha que absurdo. Imagina você ter que pagar lá o salário do Faustão por 30 dias que ele fez uma campanha publicitária para você. Então foi criado a lei, essa lei lá que é conhecida como a lei do artista, tá? Então ele sai do escopo desse regramento e ele vai para essa possibilidade de você contratar alguém de forma diferenciada, tá? O nosso atual presidente, ele lá em 2006, ele fez o quê? Né? Foi promulgado uma lei, que daí depois teve uma lei complementar que criou o MEI, tá?
Então, assim, o pessoal falava no passado, né? Nossa, quando mudar o governo vai acabar com o MEI, vai acabar com o empreendedorismo. Isso não tem nada a ver. Tá? Uma coisa que você vê no Instagram, no Facebook, outra coisa é a realidade. Quanto maior liberdade econômica e mais rico for um país, mais o próprio Estado arrecada. Tá? Então, imagine você vai lá e recolhe o tributo sobre um quid, que hoje custa, pasmem, R$80 mil zero. E uma Macan de 1 milhão. Quando que o Estado vai ficar mais feliz? Quando você puder comprar o quid, que vai ser 40 mil de imposto, ou você comprar a Macan, que é 400 mil? Lógico, é na Macan, tá? Então, assim, no Estado não tem bobo somos nós, beleza? Então, o que acontece? A gente tinha lá 43 cabresto, então, ó, a relação jurídica é essa, não tem o que fazer, tá ferrado. E aí a gente vem evoluindo, tá? O que mudou, né? O que mudou? Aliás, antes do que mudou, como que funciona? O que é relação de emprego? O que é prestação de serviço, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar lá um caboclo para colocar para trabalhar no escritório de advocacia. Como que eu vou gerenciar esse caboclo, tá? Então, na Justiça do Trabalho tem um princípio, como na área civil tem lá o princípio da liberdade econômica e constitucional, na Justiça do Trabalho tem a primazia da realidade. O que é a primazia da realidade? Me pediam isso ao longo dos últimos 19 anos. Doutor, faz um contrato para mim para não dar vínculo. Eu falo, beleza, tranquilo. Não vou exigir horário, não vou exigir subordinação, não vou exigir não sei o quê. A pessoa assinava, reconhecia a firma, tudo. Só que daí no dia a dia, eu angariei um imóvel para venda do Palácio Lumina lá de 30 milhões. De jeito nenhum, a gente não vende esse tipo de imóvel aqui no nosso imobiliário. Você não pode angariar esse imóvel. Esse imóvel está fora do nosso padrão. Entendeu? Então, você tem uma regra que quebra do dia a dia, que quebra aquele contrato que você fez. O contrato vale alguma coisa? Não vale nada. Então, houve lá uma mitigação do pacta sunt servanda, ou seja, eu não vou mais fazer o contrato, né? Não vou mais exigir aquele contrato tão rígido, porque na prática ninguém cumpre. Legal? Aí, a CLT, lá em 43, falou o seguinte: se tiver subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e for uma pessoa física, né, eu tenho a aplicação do artigo 3º da CLT. E olha que legal. Isso lá de 43, tá? Para a gente se colocar no contexto histórico. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. O que é dependência deste? É que o cara, ele é tão retardado que ele não consegue fazer nada se ninguém estiver mandando. Entendeu? Então, assim, hoje, até uma pessoa que trabalha, o CEO, do CEO a, sei lá, qualquer função na empresa, a pessoa consegue saber o que ela tem que fazer. Então, por exemplo, eu fui contratado para ser copeiro. Então, eu como copeiro tenho que fazer o quê? Vai ter um evento às 8 horas da manhã, eu tenho que deixar o café pronto 5 para as 8. Eu preciso que alguém venha e fale assim, faça a porra do café? Não preciso. Então, eu sei qual é a minha atividade, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? Então, não existe nesse novo entendimento que tudo que a pessoa vai fazer na empresa, ela está sendo dirigida, ela está sendo conduzida. Tá? Em 2017, veio uma alteração na CLT que fez o seguinte: olha, se você vem todo dia, caso do Roberto Carlos, você vem todo dia, você vai gravar o vídeo de tal a tal hora, mas você não quiser ser o puto do empregado, se você, empregado, não quiser ser empregado, você pode ser autônomo. Então, quando a gente vai fazer o anúncio da vaga, a gente vai colocar o quê? O que seria o melhor dos mundos, tá? Admite-se ser humano, pessoa natural, né? Ou pessoa jurídica. Não, brincadeira. Você faz o quê? Eu preciso de alguém para ser a ponte inicial com o cliente. Essa pessoa vai ser a recepcionista da empresa de vocês. O que eu preciso ter? Recepcionista lá, conforme o sindicato, ganha R$ 1.714,38. Tem direito a isso ou aquilo. Você pega esses direitos dela, que são importantes, porque senão a gente ainda estava escravizando as pessoas,
estava trabalhando 20 horas por dia, igual os empresários. E faz o quê? No frigir dos ovos, em 12 meses, essa pessoa ganha e tira, põe no bolso R$2.000. Então ela vai ganhar 1.400 e tarará, mas não sei o quê. Pá. Se eu mandar embora sem justa causa, você faz todo o cálculo que a gente coloca no final da apresentação, daria, por exemplo, R$24.000. Se você pagar R$25.000, você não está precarizando o trabalho. Então veja só, o que é o trabalho? É uma escolha. As pessoas têm que poder escolher se elas querem ser CLT ou não. E o Estado, até outrora, né, até 30 de outubro de 2018, falava não. Eu vou lá, vou ser diretor jurídico da empresa de vocês. Salário R$100.000. Aí eu fico lá 15 anos, chego cedo, faço café, tal, o que eu sei fazer. Faço café e tal, conto piada, às vezes brigo com o juiz, às vezes brigo com o advogado do outro lado, beleza. 15 anos depois, eu recebi por ano 1.200.000, por década 12 milhões. Eu recebi 12 milhões lá, vamos pensar que foi 10 anos. 12 milhões. Aí eu vou, entro na justiça do trabalho, falo assim, olha, o patrão lá judiava de nós, né? O patrão não deixava a gente trabalhar direito, ficava lá o tempo todo cobrando meta. Nós tinha que cumprir horário, nós tinha que isso, nós tinha que aquilo. O que vai acontecer? O juiz do trabalho vai falar o seguinte, primazia da realidade. Tem lá o artigo 3º da CLT, tem pessoalidade. No caso nosso hoje do escritório de advocacia não tem. Por quê? Horas vocês falam comigo, horas falam com o doutor Vinícius, horas falam com a doutora Caroline, horas falam com a doutora Daniela. Então assim, não tem. Não tem porque não tem pessoalidade no nosso caso. Fiquem tranquilos. Mas já vi muito espírito de porco advogado entrar pedindo vínculo com o tomador do cliente. Então, por exemplo, a Daniela vai lá e vai começar só a atender a empresa de vocês hoje. E aí ela fica 10 anos só ela atendendo. Só que aí o espírito de porco vai lá e entra com a ação trabalhista, pedindo vínculo direto com vocês. Por que ela vai perder? Porque quem que paga o salário dela? De onde sai o dinheiro? Sai da conta do escritório, não sai da conta de vocês. Isso, na primazia da realidade, eles falavam o quê? Tá tudo fraudado. Então, é subordinação estrutural. Tá tudo sendo fraudado. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Entendeu? Aí em 2018, você assim, calma lá. O ser humano está apto para assinar contratos. Nem tudo que você assina aplica-se com a defesa do consumidor, como a gente viu semana passada, e a CLT. Pois não. Fazer uma pergunta em cima disso que você falou. Então, ela começou a trabalhar para a gente, o responsável é a tua empresa para pagar o salário dela. Né? Isso. Se a tua empresa é toda enrolada, ela não está registrada na tua empresa, entendeu? E eu contrato você lá e você coloca ela para trabalhar na minha. Eu não tenho responsabilidade nenhuma do meu jeito. O que acontece? Imagine que ela fosse fazer a limpeza do teu escritório. Aí ela vai estar internamente na tua empresa. Aí você teria que ter algum tipo de fiscalização. Entendeu? Que tipo de fiscalização é essa? Douglas, me passa lá o teu recolhimento do FGTS, o teu recolhimento do INSS, ou não sei o quê. Ou eu posso falar assim, cara, ela tem uma empresa dela e está aqui. A gente está prestando serviço como pessoa jurídica de forma hierárquica. Até o fim da vida. Foda-se, não tem problema. Então hoje eu posso ter uma estrutura na qual tem um funcionário só, tem uma pessoa só ligada à empresa, que é o dono. Então o dono lá é o administrador. Aí ele tem CFO, CEO, né, o diretor financeiro, todos os diretores PJ. Embaixo do diretor PJ tem todo mundo CLT, supervisor todo CLT. Embaixo do supervisor, todos os corretores sem vínculo, com contrato de prestação de serviço. E aí o corretor pode ter um funcionário para, por exemplo, subir as fotos. Então imagine o seguinte, cada angariador, se tiver 20 imóveis por mês, vai ganhar um assistente da empresa. Esse assistente pode ser CLT. Não existe mais a subordinação estrutural. Entendeu? Por quê? Porque o meu negócio hoje, ele pode ser só o Uber. Ele pode ser só um aplicativo. Entendeu? Então, o aplicativo manda no motorista. Se ele tiver com o aplicativo ligado, ele manda. Vai lá pegar o cara em tal lugar e vai para tal lugar. Entendeu? Só que ele tem a liberdade de não ligar o aplicativo. Então, se você, na tua hierarquia, não tiver essa liberdade, tiver esse entendimento do futuro, então, por exemplo, imagine que na empresa de vocês
Qual que é o funcionário mais importante? Eu acho o seguinte, todos, por quê? Se a tia que limpa o banheiro não limpar o banheiro, o CEO vai cagar no negócio sujo. Se o cara que tira o xerox, tirar o xerox mal feito e você digitar uma proposta errada, ou, sei lá, fizer um contrato de locação na pessoa errada, depois você não consegue executar. Então, todo mundo dentro da cadeia é importante. Por isso que todo mundo tem que ter autonomia, todo mundo tem que saber o que tem que fazer. Sabe? Na semana passada eu falei sobre a regra é terceirizar o problema. A regra é você ter solidários. Então, quando a pessoa entende que ela está numa empresa em potencial, que ela é uma empresa em potencial, que ela é uma empresa, o negócio muda, o jogo vira, sabe? Por quê? Quando você tem o espírito da CLT, porque pensa o seguinte, Deus criou o universo, foda-se da religião, Deus criou o universo, aí foi lá, fez o homem e a mulher, aí começou a criar as coisas, tá? E aí então a gente nasce, a gente acha que pai e mãe têm que cuidar da gente. E a gente acha que Deus tem que cuidar da gente do pai e da mãe. Quando você tem 18 anos, o que acontece? Você transfere esse ônus para o teu empregador. Então, o pai, agora quem vai mandar em você vai ser o empregador. Agora quem vai cuidar de você vai ser o empregador. Ou vai ser o Estado mãe. Você entende? E você entende que isso é uma burrice que não tem tamanho? Por quê? A gente nasce pelado e sem dente e vai morrer a 7 palmos no chão. Ou vai ser cremado, que eu acho que é pior ainda. Entendeu? Então, assim, qual que é a ideia desse encontro aqui? A gente entender que o mundo mudou. Quando a gente trabalhava com esforço físico, tá? Eu pesaria uns 50 quilos a menos, seria bem fortão, mas eu não teria esse trabalho intelectual que a gente tem hoje. Então, assim, faz diferença eu ficar 6 horas, eu ficar 10 horas trabalhando para minha saúde? Entendeu? Se eu tiver R$1 milhão para passar uma semana no Coração do Santinho, viajar para a Europa, viajar para puta que pariu, não vai compensar o esforço? Né? Não sei. Aí, entendendo então assim, a cabeça do trabalhista, ele fala o quê? E é importante frisar o seguinte, eu tenho um monte de amigo juiz trabalhista, eu acho que assim, a gente tem um preconceito com relação à magistratura de modo geral, né? O juiz, ele é um cara que ele tem uma vocação para resolver o negócio. E ele estudou muito para chegar onde ele está. Então, se você for para uma audiência na qual você foi lá e combinou, ensaiou, ou hoje com a internet tem um teleprompter do que a testemunha vai falar, o juiz vai perceber. Por quê? O negócio dele é esse. Eu adoro falar quando eu vou fazer audiência com algum preposto que já fez muitas audiências, ele fala assim, não, doutor, tô tranquilo, já fiz 20 audiências. Eu falo assim, eu tô preocupado, porque eu já fiz 3 mil. Só que o juiz que vai julgar o processo fez 15 mil. Então, né, 30 perto de 3 mil, nossa, eu sou o gás da Coca-Cola. Mas e o juiz? O juiz está fazendo isso o dia inteiro, o juiz só faz isso. Entendeu? Ele vive para resolver os conflitos da forma com que a gente negociou. Se a gente negociou CLT, se a gente negociou prestação de serviço, a gente vai levar conhecimento dele e ele vai, analisando o caso, ter que decidir. Bom seria se ele não precisasse, né? Eu conheço o juiz e falo assim, cara, tem um negócio que assim, eu tive que tirar no mais ou menos, porque não ficou, sabe, não ficou caracterizado nada, né? Então, qual que é a nossa ideia? É que vocês vejam que assim, na Justiça do Trabalho, então eu tenho lá, CLT, eu posso também contratar o cara como prestador de serviço, e eu tenho que ficar sempre antenado no artigo 9º da CLT, porque o artigo 9º ele fala o quê? Que vão ser nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa consolidação. Ou seja, eu não posso pegar e fazer um contrato seguinte, eu vou te pagar R$50 mil por mês, 49.500 vai ser o teu uniforme. Entendeu? Eu não posso colocar que você vai trabalhar 20 horas por dia. Eu não posso fazer isso, tá? Mas eu posso remunerar por hora. E se você, por exemplo, no caso do Uber, o Uber vai lá e trabalha 16 horas por dia e ganha R$8 mil. Estou precarizando o trabalho do cara? Se ele trabalhasse 4 horas, ele ia ganhar 4 mil. Então, não. Se ele trabalhasse 8 horas, ele ia ganhar 4 mil. Se ele trabalhasse 2 horas, ele ia ganhar 2 mil. O piso hoje nacional é 1.412. Então, eu estou precarizando alguém que pode ganhar o que o Estado falou que é para ser ganho
por 8 horas diárias, 44 semanais, 220, ou seja, no mês você trabalhar 220 horas, o cara vai trabalhar só 2 vai ganhar 2 mil? Lógico que não, né? Só um imbecil que acha que tem vínculo de emprego. Aí, de um lado a gente tem a CLT, do outro lado a gente tem a liberdade econômica. Onde está escrito a liberdade econômica? Está lá no livrinho esquecido, feito em 88, 13 de outubro, ou 11 de outubro de 88, que é a nossa Constituição Federal. O artigo 1º, o inciso 4º, fala o seguinte, quando é número romano assim, chama de inciso, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Juliano, você me contrata lá? Eu vou trabalhar com marketing na tua empresa. Ó, eu tenho 2 propostas para você. Eu tenho uma CLT, eu quero ganhar o salário de 2 mil fixo, e aí eu vou trabalhar para você 8 horas diárias e tal, ou você me paga 10 mil para eu trabalhar 20 horas. Por que que o Estado acha que o juiz vai ter direito de discutir esse contrato depois? Porque, veja, eu tenho 42 anos, a gente tem, sei lá, a mesma idade, eu tenho um negócio hoje, você tem um negócio hoje, ou seja, se eu fosse um MEI, ou se eu tivesse um CNPJ de outra área, eu também teria um negócio. Então eu tenho um negócio, eu vou me associar à tua empresa, ou pela CLT, ou por prestação de serviço. A gente vai discutir isso, a gente vai escolher, tá? E o 170, o CAPT, fala o seguinte, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna. O que é mais digno? Eu ficar puto com o Juliano em Maldivas, porque eu ganhei 100 mil reais por mês, ele me escravizava 20 horas por dia, ou eu ficar feliz indo no Madalosso, final de semana, que inclusive eu adoro. Né? Eu poder ir uma vez por ano no Madalosso. Ou a cada 4 anos, quando tem político que paga, né? Aí a gente gosta, eu vou sempre. Inclusive, agora esse ano vai ter, pode me chamar que eu vou. Você entendeu a diferença? Então, assim, pegue o Bill Gates, o Steve Jobs, ou qualquer empresário, né? Pegue o teu empregador hoje, né? Você que é CLT, fala assim, viu? Por que você fica com essa bosta dessa empresa aí? Vamos ser CLT com nós, entendeu? Não existe isso. Tá? E aí? E o dito contrato de prestação de serviço? Que porcaria é essa? O contrato de prestação de serviço, como a gente viu lá, inclusive na semana passada, ele é a exceção do negócio. Tá? Então, assim, se não for um contrato de casamento, um contrato de trabalho, um contrato de casamento, se não for nada, é um contrato de prestação de serviço. Entendeu? Então, ele é a exceção. Quando não existe um contrato típico, é o contrato de prestação de serviço. Por que o corretor não aplica o prestação de serviço? Porque tem lei própria. Por que nas relações de trabalho não se aplica a CLT? Porque tem o regulamento próprio. Aí, você vai, depois dos 18, que aos 18 tem que ser assistido, e monta a sua firminha, monta lá, Douglas Coxinhas LTDA, ou não é LTDA, não pode, né? É SLU, e vai oferecer um serviço de salgadinhos para vocês pela manhã. Eu estou fazendo com você um negócio que não é casamento, que não é trabalhista, que não é nada. Então ele vai ser exceção. E a exceção a gente chama de contrato de prestação de serviço. O que eu não posso colocar no meu contrato de prestação de serviço sob pena de nulidade? E daí a gente já vai entrar, essa é a parte chata do negócio, que é a prestação de serviço para ela fugir da ideia de vínculo de emprego, sair da ideia de equiparação a um trabalho normal. O artigo 157, ele fala o seguinte: ocorre a lesão quando uma pessoa, e daí pessoa ele está falando se é física ou jurídica? Não está. Então uma pessoa sob premente necessidade, ou seja, eu vou passar fome se eu não me aceitar trabalhar na porcaria da empresa dele. Eu vou morrer de fome. Então eu me sujeito a tudo. Me sujeito inclusive a fazer palestra de manhã.
Ou por necessidade ou por inexperiência. 18 anos, foi lá, vem trabalhar aqui na minha firma, como é que é? A gente abre um e-mail para você, você mete louco, tá tudo certo. Posso ou não? Talvez não. Talvez você tenha que explicar como é que funciona isso, pedir para a pessoa consultar um advogado e tal, para ela saber o que ela quer. Depois dos 20, acabou, né? Porque ela já vai ter uma maturidade. Então, 18 anos, primeiro emprego. Vi aqui meu primeiro emprego. Você colocou lá no Gazeta do Povo. Oferta de emprego. A pessoa chega e fala assim, agora você tem que abrir um e-mail aqui, a gente vai fazer um tchum. Não pode. Tem que ser transparente desde o início. Se obriga a prestar a prestação, né? Se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor comum. Então é o seguinte, hoje um advogado ganha lá, na média, 500 mil reais por mês. Aí eu me sujeito a trabalhar para vocês lá, prestação de serviço, por 250 reais por mês. É nulo esse contrato? Eu posso questionar no juízo? Acho que eu posso. Por quê? Porque está muito abaixo da média. Então, por exemplo, você pega grandes empresas e vão lá na terra da Cracóvia e contratam pessoas para ganhar menos do que ganharia o pior emprego em Curitiba. Só que lá na terra da Cracóvia é um puta de um salário que ele vai pagar. Eu posso anular o contrato de trabalho dele? Eu posso anular o contrato de prestação de serviço dele? Eu posso, entendeu? Por quê? Porque daí eu estou me aproveitando. A ideia é o seguinte, o Estado te dá a liberdade, o poder econômico te dá a liberdade quando você não se aproveita. Então é o seguinte, eu vou te contratar, na CLT você iria ganhar 2 mil reais. Eu vou te pagar aqui 1.800, show de bola, beleza? Não posso, tá? E aí o que mais? É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa incapaz, né? Tem lá menos de 14 anos e tal. For ilícito, eu posso fazer um contrato menor do que, por exemplo, você vai prestar serviço para mim por 8 horas diárias e o valor vai ser menos do que um salário mínimo? Não posso, tá? Seria um negócio ilícito. Impossível ou indeterminável seu objeto. Você vem, aí você chega, o que eu vou fazer? Você vai fazer de um tudo. Naquela configuração de empresa com meus 20 funcionários até pode, tá? Mas digamos que você tem mais 20 funcionários, assim, você vai ser o meu coringa. Não pode? Tá? E aí, o que é o mais legal? Quem está no rolê, quem está fazendo o contrato, essas duas pessoas jurídicas, elas têm que estar de boa fé. Por quê? Porque a boa fé é o que norteia tudo. Então, se abre uma vaga na empresa de vocês e vocês sabem que a pessoa vai ter que angariar imóvel no Pantanal, e aí você fala para a pessoa, você vem aqui, é show de bola, é só batel, não sei o quê, tranquilo. Primeiro dia, tal, você vai lá no nosso heliporto. Porra, no heliporto, legal. Enfia a pessoa no avião, manda lá, mas chega lá e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Posso ou não? Não posso. Você agiu de má fé na contratação. Se você anuncia a vaga, CLT, e você contrata como PJ, você está agindo de má fé? Entenda que você está agindo de má fé. Tá? Se você na entrevista fala assim, olha, eu tenho na porta um CLT, valor anual 22 mil reais. Lá eu tenho PJ, valor anual 30 mil reais. E a pessoa escolher, no meu modesto entendimento, ele não pode anular esse negócio. O que acontecia, então? Quando você chegava lá na Justiça do Trabalho, o juiz sentava e perguntava. Todo advogado até hoje faz isso, tá? Advogados, não façam isso que é feio. Escondem contrato de prestação de serviço. Então eles pegam o contrato de prestação de serviço, colocam na gaveta e entram com a ação e falam o seguinte, olha, fulaninho foi obrigado a abrir conta da pessoa jurídica para receber o seu salário. E prestar o serviço com autoridade, onerosidade, blá, blá, blá. O juiz vai lá e fica, puto, não sei o que, não pode. Aí você junta a defesa e fala o seguinte, olha, a contratação do fulaninho foi por prestação de serviço, está aqui quando a gente abriu vaga, está aqui a entrevista, está aqui a escolha do como era a MEI, como era a CLT, como era a SLU, a gente explicou tudo e tal. A pessoa preferiu a porta da ganância, que é a porta que paga mais, né? Acho que não é ganância, né? Ela preferiu essa, ela teve essa escolha. Então, juiz, você vai me desculpar, mas você é um incompetente.
Você pode chamar o juiz incompetente ou não? Você não, mas o advogado pode. Por quê? A gente vai falar o seguinte, há uma incompetência de foro, ou seja, esse processo é o juiz cível que vai ter que decidir. Por quê? Porque eu tenho um contrato de prestação de serviço que está rígido. Você não pode anular ele. O juiz do trabalho só pode conhecer causas trabalhistas. Então, essa causa aqui, para ela virar trabalhista, eu tenho que anular aquele contrato. E olha que inferno, o contrato de prestação de serviço pode ser tácito ou expresso, ou seja, eu posso usar um contrato de boca. Não necessariamente precisa ser um contrato escrito. Antigamente, havia presunção de CLT se o cara não tinha nada escrito. Depois de 2018, isso inverteu. E eu já vim como advogado desde 2005, a nossa tese de defesa era justamente essa. Que era o seguinte, liberdade econômica. A gente tinha processos no banco que a pessoa saiu de CLT, ganhava 4 mil reais e passou a ganhar 25 mil reais por mês. E o juiz deu vínculo de emprego, deu quase 4 milhões. Foram 4 processos, um só que ganhou. Mas então assim, veja como que a pessoa não está tendo uma vantagem, né? Olha como o Estado é cruel, tirar do pobre do trabalhador o direito de escolher entre ganhar 4 e ganhar 25 mil reais por mês. Entendeu? Ano passado caiu uma decisão do TST de 200 mil por mês. O cara é diretor de uma empresa ganhava 200 mil por mês. A Justiça do Trabalho deu vínculo, deu todos os consectários, todos os dias trabalhistas. Foi para a STF e falou assim, cara, não dá, né? O cara ganha mais que nós? Não tem como. Faz sentido isso para vocês ou não? Não faz? Qual que foi a mudança, então, de conceito? Eu saio daquela ideia de que se não tem nada é trabalhista, se o fulano gritou com o ciclano é trabalhista, eu chegava para essa audiência trabalhista e falava assim pro cara, porque ele é empregado porque ele tinha meta. Daí eu virava pro juiz e falava assim, excelência, CNJ mandou quantos processos eu tenho que baixar esse ano? O juiz também tem meta. Daí, tem que baixar 1000. Eu falei, então, o senhor também tem meta, o senhor pode entrar com vínculo de emprego? Pode. São negócios diferentes. Quais são as facilidades? Porque quando a gente faz esse tipo de evento, parece que a gente está tentando empurrar goela abaixo que ser empregado é ruim, ser prestador de serviço é bom. É exatamente isso, tá? Só que, por que a gente fala isso? Porque tem muita empresa que acaba não crescendo com medo do risco trabalhista. E tem muitas pessoas que ficam estagnadas na carreira porque elas acham que elas têm uma estabilidade. Tá? Então, qual que é o primeiro item? Se você tem lá, imagine o MEI de 2008. Se você tinha lá em 2008 18 anos, você poderia ter uma empresa já há 14 anos. No exemplo aqui eu usei 10. Então, imagine que você tem uma prestação de serviço, uma empresa prestadora de serviço há 10 anos. E, ao longo desses 10 anos, você passou por 20 empresas. Você trabalhou na empresa de vocês, numa outra. Para o banco, está todo mês pingando dinheiro. Dinheiro tem cor ou não? Dinheiro aceita desaforo? Não. Dinheiro. Para o gerente do banco, faz diferença você ser CLT, MEI, drag queen? Não faz diferença. Está caindo dinheiro lá todo mês. Entendeu? Então, o banco vai falar o seguinte, vamos lá, eu quero ter os contratos de prestação de serviço dos últimos anos. Você manda lá os contratos, suas notas, show de bola. Você não está praticando lavagem de dinheiro, ele vai te abrir a conta, vai manter tua conta lá e você vai conseguir ter uma linha de crédito. Não sei se vocês sabem, mas existe lá o capital de giro do Pronamp, tem vários. Pronamp, por exemplo, ano passado eles liberaram 300 mil reais, até 300 mil reais para você começar a pagar depois de 12 meses, com juros extorsivos de 3% ao ano. Tá? Quem tem uma conta Platinum, Select, blá blá blá, consegue na conta pessoa física hoje, eu acho que 6,99. Quem tem conta no Nubank, acho que é 11% ao mês, né? Não ao ano, ao mês. O que mais que eu tenho? Acesso a financiamento imobiliário, então, vocês têm imobiliário, vocês sabem que o empresário também pode comprar imóvel, ele vai ter que comprovar só a renda dele lá, através da emissão de Prolabore ou dos DRE, dos documentos lá da contabilidade. Financiamento de veículos, que a gente tem dois sonhos, o da casa própria e do veículo próprio. Do veículo próprio,
você tem desconto lá de 3 a 25% quando você compra um carro na sua pessoa jurídica. E tem a facilidade, se você for um imbecil como eu, que não sabe dirigir, e tem mais de 200 pontos em um ano, os pontos são todos para o CNPJ. E aí você consegue facilmente não perder a sua habilitação. Vai pagar em dobro a multa, né? Vai pagar em dobro a multa, né? É que eu andei muito tempo de Uber. Eu andei muito tempo de Uber, e aí fui pegar o carro, cara, e saí metendo louco. Cada vez que eu identifico, vai aumentando 2, 3, Que mais? Redução da carga tributária. Quando a gente fala do MEI, que não pode ser o corretor de imóveis, tá? Quando a gente fala do MEI, o que o MEI tem de vantagem? Esse ano vai pagar 76,60 kg, INSS, que é 5% quando tem o MEI, e o imposto de renda pessoa física na tabela padrão. Começa lá com X e vai até 27,5. Essa parte tributária, sempre que eu faço essa apresentação, eu mando para o meu chefe perguntar se está certo. Daí ele falou que estava certo, então tamo junto. Se estiver errado, a culpa é dele, tá? Porque a tabela, você pode usar a tabela padrão, mas quando você for apurar, você pode usar a presunção de 32%. Não, você vai usar a tabela padrão, só que tem a presunção 32. Então, por exemplo, o que ele está falando? Se você faturasse 10 mil, que não pode no MEI, mas eu vou fazer por causa da conta, 3.200, aquilo foi despesa. Então, você só vai tributar sobre a diferença, entendeu? Então, tem a presunção de que aquele valor você está isento de imposto. Na prática, como é que funciona? Você só vai começar a recolher depois dos 3.200 de nota, tá? Na prática, a gente faz assim. Se você passar de 6.750, que é o que todo mundo quer, você vai pagar uma SLU, que aí se enquadra no corretor de imóveis. Se o corretor de imóveis não tem amigo, não pode ser associar, ele vai ter lá uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, que é aquela que eu, como advogado, podia ter desde 94, tá? Isso passou agora, acho que na Lei de Liberdade Econômica 2019, ou um pouquinho antes de 2017. Mas eu gosto da CLT porque daí eu tenho estabilidade. Na Grécia, em 2008, não sei quem era vivo já em 2008, todo mundo aqui, né? Em 2008 teve uma crise mundial gerada pela especulação imobiliária no mercado americano. Então, os Estados Unidos foi lá e começou a supervalorizar imóveis. Assim como a gente tem hoje lá com alguns empreendimentos, tal, que falam que isso custa 20 mil metros quadrados. Pense. O que acontece? O cara vai lá e faz o quê? Ele... não quero saber de CLT, vou ser funcionário público. Então, na Grécia, 200 mil funcionários públicos foram chutados do Estado. Por quê? Quando não tem dinheiro, vão mandar embora e acabou. Que é o que vai acontecer com o nosso INSS. Quem hoje tem 18 anos não vai receber aposentadoria. Vai ser obrigado a recolher se for CLT, mas não vai receber, porque não tem dinheiro para receber. Tá? Não tem dinheiro. A menos que faça um corte, que matem mais uma dúzia de velhinhos, não vai ter dinheiro. Tá? Antes, eu gosto muito de investimento, de economia, eu advogo para banco também, e fundo de investimento. Já criei um fundo de investimento para um cliente meu, que é um trabalho bem difícil, foram quase 2 anos. E quando a gente começa a entrar nessa área, assim, você começa a ficar meio maluco para investimento. Né? Bitcoin, criptomoeda, como é que funciona, quanto eu preciso ter para morrer, quanto eu preciso ter para me aposentar. E antes da pandemia, os especialistas falam o seguinte, você tem que ter 6 meses de conta paga na poupança, tá? Como caixa, para você não se ferrar. Eu tenho um cliente, tá? Que agora ele não é mais meu cliente, mas ele era meu cliente na época, que quando fechou a pandemia, acho que 20 de fevereiro, ele tinha R$1.200.000 na conta corrente, era uma academia, e aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu participei de um estudo, foram vários advogados, tal, de várias empresas, tá? Me colocaram lá, não sei porquê. E tinha advogado do Itaú, advogado do Banco Inter, tinham vários advogados importantes e eu lá de idiota também. E a gente fez um estudo do impacto nas empresas. E aí quando fechou a pandemia, o Estado pegou e começou a editar normas para suspender o contrato de trabalho. Então você tinha uma possibilidade lá de suspender o contrato por 30 dias, tal, e o Estado pagava metade do valor do funcionário. Eu falei para ele, cara, vamos fazer isso, não sei o que e tal. Tô com 1.200.000 na conta aqui, relaxa, fique tranquilo.
Quando terminou a pandemia, ele estava devendo 1.800.000. Ele gastou aquele 1.200.000 e ele estava devendo 1.800.000. Entre aluguel, mão de obra, queda de receita, né? Ficou mais de um ano fechado a academia, somados os períodos. Então, hoje, a gente entende o quê? Que você tem que ter 5 anos de contas pagas, que é o tempo suficiente para você fazer uma outra faculdade, montar um outro negócio. Então, é bem fácil. Você pega lá, tá todo mundo pagando financiamento de carro, chega em casa hoje e faz o seguinte: quanto que eu gastei mês passado? Ah, não, mas seu saldo eu estava de férias, então eu gastei mais. Não, então tá, pega os últimos 12 meses. Quanto você gastou? E você tenha gasto 10 mil reais, tá? 10 mil reais. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40. Beleza. Até os 75, faltam 35 anos. Então você faz 35 vezes 12 vezes 10 mil. Esse é o valor que você precisa para nunca mais trabalhar. Isso é o que busca a liberdade econômica. Tá? 5 anos de conta paga. Então você gasta lá 10 mil vezes 60. 600 mil hoje, você está sossegado. Porque daí o que vai acontecer? Você está no negócio e aí você fala assim... Pense o seguinte, qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalha numa organização, qualquer pessoa de serviço, ele pode desenvolver um business. Então, por exemplo, você pega lá a recepcionista. Chega lá na empresa, a recepcionista está sempre sorrindo, o café está sempre fresco, está sempre de bom humor, tal. E ela fala assim, pô, aqui eu tenho, branding que chama, né? Eu tenho um negócio, eu tenho uma forma de fazer diferente. Vou criar um infoproduto, curso sobre como você vai ser uma excelente recepcionista. Aí a pessoa vai lá, começa a fazer vídeo, olha, eu faço café na empresa X, lá a empresa aumentou o faturamento depois que eu entrei de tanto para tanto, porque os velhinhos vão lá, as velhinhas vão lá e adoram ficar sentado conversando comigo, porque a empresa tem um monte de atendentes, só que ele está sempre lotado. Então, a pessoa chega para ser atendida às 9, atendida às 10. Se você chega num estabelecimento que você tem que ficar 1 hora esperando, você quer matar todo mundo. Então, o que você faz? Ou você faz como eu e tem um café embaixo, bar, que aí o pessoal nem quer subir depois, até esquece porque veio, né? Ou você tem que ter uma área de recepção fantástica. Então essa pessoa pode pegar lá, estar na tua empresa e criar o negócio dela. O corretor, ele está dentro da organização e aí ele vai processo. Olha, processo. Ó, o negócio é o seguinte, eu estou querendo morar em Miami. Vamos montar a nossa filial da empresa lá em Miami, você vai gerenciar a filial lá. Entendeu? Então assim, aonde você estiver, em qual lugar você estiver da empresa, você tem que agir como dono para que você consiga, se tiver a oportunidade de ter um negócio, né, ou se puder se associar àquela pessoa, porque você pega hoje, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann. O que ele faz? Que é o cara mais rico do Brasil. Ele só participa de conselho deliberativo de empresa. Então, ele não vai lá carregar o caminhão de cerveja da Ambev, ele não vai fazer a entrega da cerveja, Não, ele faz as reuniões estratégicas daquele negócio. Então, qual que é a ideia do eu presa, né? Do dono da empresa? Quando o dono da empresa ele está na operação, ele está no negócio, ele é um autoempregado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que treinar time, treinar equipe e ver os talentos e crescer. Porque assim, empresa que não cresce, fecha, né? É impossível você pegar uma empresa que tem os mesmos funcionários ou o mesmo número de funcionários por 10 anos. Ou ela está crescendo ou ela está diminuindo. É impossível ter essa estabilidade. Ah, nossa empresa tem 20 anos, os mesmos passos. Não é, né? Sempre está assim, né? Ou está crescendo ou está diminuindo. Nunca é uma constante. Então, juridicamente falando, qual que é o entendimento do STF? Tá? É aula de direito, agora é a parte chata. Então vamos lá. Tema de repercussão geral. O que é repercussão geral? Eu vou lá e faço o processo, vai lá e faz o processo, vai lá e faz o processo. A gente faz milhares de processos, cada juiz entende de um jeito, e aí chegam lá e falam assim, bom, vão acabar com essa bagunça aqui, agora a gente vai sentar e vai decidir como os tribunais inferiores vão julgar daqui para frente. Como a sociedade vai se comportar daqui para frente, tá? Repercussão geral. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Você vê que ele fala em terceirizar, por exemplo, a copeira é uma minha terceirizada, ou qualquer outra forma de trabalho. Ela trabalha para mim, só que não é CLT. É outra forma de organização. Entendeu? É outra coisa. Eu posso chamar do que eu quiser. Não tem mais. Se eu tiver um contrato,
eu não tenho mais vínculo. É o que está escrito aqui. Do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Falou entre pessoa jurídica e pessoa física ou não? Só jurídicas. Se o cara tiver um MEI, ele é pessoa jurídica? Ele é pessoa jurídica. O MEI, quando ele muda de faixa de 6.750 para 6.780, automaticamente ele se transforma numa SLU. SLU é a mesma coisa que o MEI, só que com faturamento maior. A mesma coisa. Tá? E aí ela vai enquadrar diretamente no Simples. Se ela não recolher o tributo, ou se ela subir o faturamento, passar de 4 milhões e 800 anos, aí ela vai para o lucro presumido ou lucro real. Então, o que ele falou? Independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, que é aquele caso. Se você vai estar na organização e estiver aceitando lá a mão de obra escrava, você vai ser responsabilizado. Entendeu por quê? Porque não é bagunça, é direito. Você imagina a Claro ou a TIM pedindo vínculo de empresa com a tua empresa? Os caras prestam serviço para você todo mês, você paga o cara todo mês, mas não tem nada a ver com o de emprego. É a mesma coisa de quem tem uma empresa e presta serviço para outro. Seja eu presa, seja o MEI, seja o estado de advocacia como o nosso, com 10 funcionários. Posso usar hoje o termo funcionário prestador de serviço? Posso. Por quê? Acabou a presunção da primazia da realidade. O contrato de prestação de serviço que eu tenho com os colaboradores se sobressai ao eu falar que o cara é empregado, é funcionário. Se eu anular esse contrato, e o ato de eu falar pode ensejar a nulidade desse contrato, é o que vai fazer nocível, né, essa nulidade ou não. E aí, a gente tem também a DPF. Quem sabe o que é DPF? Tirando a Dani. Amo, Douglas, não. Ação direta de preceito fundamental. Tá? Arguição, na verdade, é a arguição de preceito fundamental. 324 fala o quê? É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Posso terceirizar a copeira? Posso terceirizar o advogado? Posso terceirizar a esposa? A esposa não. Atividade fim, atividade meio. O que é atividade fim e atividade meio? Qual a atividade fim do escritório de advocacia? Fazer audiência e assinar a procuração. Posso terceirizar todo mundo sua advocacia? Posso. Lá na imobiliária, quem que a gente não pode terceirizar? Não pode terceirizar todo mundo, até o presidente agora da empresa pode terceirizar. Ah, mas a empresa é uma imobiliária que faz venda. Para fazer venda tem que ser corretor de imóveis. Não posso terceirizar? Lógico que pode. Por quê? Porque eles falaram que pode. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Tem alguma exceção ou não? Qual que é a exceção aqui? Vamos tentar entender. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Aqui, ó, ele fala o seguinte, é lícita a terceirização. E aqui ele fala, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Entendeu? Eu somo os dois entendimentos. Meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre contratante e o empregado da contratada. Então, na imobiliária, eu poderia hoje não ter mais ninguém CLT. Exatamente. Exatamente. Desde que você não precarize. Entendi. Né? E por que o pessoal tem tanto medo hoje? Eu que só trabalho se eu for CLT. Porque é o seguinte, e me perdoem os advogados trabalhistas. Criou-se uma... Para quem que é bom o processo? Para o advogado. Por quê? Você viu lá na audiência? Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. Então, para a gente é bom o processo. Então, os advogados trabalhistas vão lá e vão entrando com o processo. Entrando no processo. Existem escassos já, porque a reforma trabalhista varreu eles para outras áreas do direito imobiliário, né? Eu sou um deles, mas é praticamente quase verdade isso. E ele fez o quê? O cara ainda tem um espírito de que o juiz uma hora vai dar o vínculo, entendeu? Mas não vai ser mais assim, sabe? Então o cara ainda tem um advogado e eu vou ter uma audiência... Hã? Veja só, eu acho que assim, é errado você falar, por exemplo, que é uma indústria e tal, porque tem um monte de processo que é procedente até no STF, porque o que acontece? Você vai lá e fala assim, eu gostei dessa palestra, eu entendi tudo. A partir de amanhã todo mundo vai ganhar 1.412. Não foi isso que eu falei. Entendeu? Então,
as empresas de justiça do trabalho ela tem um lugar de ser, só que não é porque ele está fazendo. É igual o juizado especial. Você vai lá e bate o teu carro. Aí você fala assim, Douglas, bati o meu carro, não dentro do estacionamento, porque isso é diferente. Mas você sai aqui e bate o carro. Essa ação não pode ser julgada no juizado especial. Por quê? Porque eu preciso ter uma perícia para falar quem foi o responsável pelo batido. Entendeu? Ah, o meu carro deu um problema mecânico. Não cabe no juizado especial. O meu prédio deu uma infiltração. Vocês viram lá o de Santos está caindo? Não pode ser no juizado. Então, as relações interpessoais entre pessoas jurídicas não podem ser julgadas mais no justiça do trabalho. Salvo se ferir os artigos do Código Civil. Entendeu? Se ferir aqueles artigos. Não se o advogado, e eu já fiz um monte de processo, já ganhei muito dinheiro pedindo vínculo de emprego. Tá? Essa é a minha especialidade. Tá? Se você entra com um processo pedindo um vínculo que não teve, tá? Que não teve, você hoje vai perder o processo. Aí, a gente teve a ação direta de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade, 48 a 3.961, que falaram o quê? É legítima a terceirização das atividades fins de uma empresa. A Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger as suas estratégias empresariais dentro do marco vigente. Ou seja, pense o seguinte, e aconteceu isso comigo no escritório. Eu trabalhava no escritório que tinha cobrança, a gente fazia cobrança para Porto Seguro por 15 anos. Entrou um cara lá, o cara era muito safo. Ele entrou para ser meu estagiário. Ele chegou no escritório, não, você é estagiário e tal. Sentou lá, e a cobrança, como é que funciona? Não, então, estágio, né, processo, petição. Não, e a cobrança? E o software da cobrança? E a cobrança? Cara, posso ir trabalhar na cobrança? Ele ficou um mês trabalhando na cobrança, daí a gente descobriu, ele tinha uma empresa de cobrança. E ele foi lá fazer um estágio para aprender como é que trabalhava com cobrança. Porque ele já tinha montado, ele já tinha um cliente, na verdade, e ele queria montar um negócio. Então ele ficou lá um mês e ele saiu. Mas tem muito vagabundo que faz isso mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, você chega numa fase da vida que é tão gostoso você dar, sabe assim, cara, não tem concorrência, sabe? Por quê? Vai ter o cara que vai chegar na empresa de vocês e vai odiar a recepção. Vai ter gente que vai chegar aqui no escritório e vai odiar olhar pra minha cara. Entendeu? Mas o mundo hoje tem muita gente. Então, não tem por que se preocupar. Ensina. Aí você quer começar, aí você vê lá, olha, esse mês eu perdi 4 pessoas que vieram montar um negócio. Sabe o que você faz? Monta um curso. Ó, o negócio é o seguinte, é 10 mil reais aqui para eu te ensinar a trabalhar. Que é o que a gente vai fazer em breve. A gente vai lançar um curso. Aí você coloca aí você arruma um advogado bom, né, que vai fazer um contrato seguinte. Se o cara levar o contrato, o teu cliente, por 4 anos o dinheiro, o fruto daquela porcaria que ele fizer lá, é teu. Por que 4 anos só? Porque é a limitação da prestação de serviço. Entendeu? Então você pode. Se você levar o cliente que você foi apresentado aqui por tanto tempo, e a recíproca é verdadeira, que aí os imobiliários não gostam. Por quê? Porque o lead é do cliente, o lead é da pessoa. Então, digamos que, sei lá, a Érica trouxe um cliente, né? E a hora que ela foi embora, por que não pode levar o cliente? Ela não tem know-how para atender como uma imobiliária grande tem. Ela vai quebrar a cara sozinha. Entendeu? Dentro de uma estrutura, hoje ela consegue atender. Mas e fora? Vai conseguir? Você entende? Você entende que não tem por que ter essa preocupação? Você vai colocar trava no contrato, né? Mas, em tese, essas decisões têm um marco temporal. Então, vamos lá. Não foi outubro, foi agosto, 30 de agosto e 14 de abril de 2020. Aqui a gente tem uma decisão bem antiga, 9 de janeiro de 2024, do Dias Toffoli, que fala o seguinte: é um agravo de regimental em reclamação. O que acontece? Teve o processo na Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, TST, aí foi para
foi pro STF, e aí no STF eles não tinham dado lá, estavam pescando, ele fez um agravo regimental, ele fez um agravo dentro do recurso dessa reclamação. E ele falou o seguinte: contrato de prestação de serviço, existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parecer da corte. Ou seja, aquilo que o STF entende como prestação de serviço é o que está no nosso negócio aqui, é o que está sendo julgado aqui. Então a conclusão, pela existência de vínculo de emprego, afronta o julgado da DPF 324 e do tema 725. Nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como a ausência da condição de vulnerabilidade nas opções do contrato firmado. Veja que daí ele fala um termo importante, que é vulnerabilidade. Então, se o cara estiver passando fome e você enfiar uma prestação de serviço nele, ele pode querer anular. Né? Agora, se você roubar o amiguinho da outra imobiliária, e a imobiliária também faz muito isso, né? O corretor começa a vender um monte, lá você vai lá e pá, capta o corretor. Tranquilo, né? Ele tem uma outra condição, ele está no pé de igualdade. E aí, Gilmar Mendes fala o seguinte: terceirização, pejotização, liberdade de organização produtiva dos cidadãos, licitude de outras formas de organização. Você vê que ele não fala, ora ele fala que é prestação de serviço, outra ele fala que é outras formas de organização. Por quê? Cara, aqui tem a CLT, por quando que é vínculo de emprego? Quando você assina a carteira. Se você não assinar a carteira, é outra coisa. Beleza. Quem que fazia biscate aqui? Eu cheguei a fazer biscate, biscate se fazia por dia. Tinha o meu vizinho lá, ele cortava a grama, daí eu ia lá e recolhia a grama cortada e ele me dava uma coca. Esse era o meu pagamento. Pode, entendeu? Não pode, né? Você não pode. Quando que é o salário por hora? 1.412 dividido por 220. Tem que ver quanto dá a coca. Que mais? Qual que é o suprassumo, então, do entendimento? É isso aqui. Terceirização de atividade de serviço de atividade fim, motorista de aplicativo. Essa daqui é a do Uber, tá? É constitucional modelos de trabalho diverso do que os praticados no mercado de trabalho. É constitucional. Tá? Princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. E aí, inclusive, livre concorrência é o seguinte: você está lá, eu vou segurar esse corretor, prestador de serviço aqui, e eu pago 5 mil para ele fixo e 20% de comissão. Aí o mercado vai mudando, outros aparecem, e aí você fala assim: você quer 4 e 18%? Quero. Você pode rescindir a prestação de serviço com o que paga mais e usar, né, firmar um novo contrato com esses pagamentos. Por quê? Não existe mais aquele princípio trabalhista da redutibilidade salarial e nem isonomia salarial, entendeu? Então você pode, na tua organização, ter pagamentos díspares, não tem problema nenhum. Isso é louco, né? Imagine a briga. Ei, doutor, e aí eu contrato lá o cara com PJ, como a gente está conversando aqui. Aí ele vai falar: não, mas o CLT aqui, ele ganha vale transporte, ganha vale refeição. Como é que... A soma do dinheiro. Porque é o seguinte, imagine que seja um salário-benefício. Que é o quê? Eu vou pagar para a Érica, você vai trabalhar aqui no café, e a gente vai pagar para você. A gente vai pagar a locação do Palácio Lúmina, vai pagar uma limusine, vai pagar uma viagem para Dubai e uma para Maldivas uma vez por ano, e vai te dar um cartão de crédito corporativo com um limite de 100 mil reais para gastar por mês, e vai te pagar um salário mínimo. Você topa? Topa, não topa? Entendeu? Faz diferença se eu vou pagar em dinheiro, se eu vou pagar em benefício? Entendeu? Não faz. Você só não pode precarizar. Em relação a esse como corretor, eu tenho que cadastrar no CRES ou como eu faço? O quê? A SLU. A SLU? E a SLU. Veja só, Cresce vai ficar bravo, mas o que acontece? O Cresce é o quê? É o órgão do quê?
É o órgão dos corretores. Isso. Tá? É o órgão de classe dos corretores. Sim. Tá? Tecnicamente, um órgão de classe não tem que se meter na tua empresa. Tá? Então, por exemplo, na OAB, eu sou advogado e eu tenho um escritório de advocacia. Meu escritório de advocacia está lá na OAB e eu tenho um número. Só que eu não pago nada mais por isso. Então, eu não preciso me filiar a ele na pessoa jurídica. O corretor, ele, em tese, não precisa se filiar. A gente sabe que o Cresce, ele vai te impor que você seja cadastrado. Qual que é o entendimento mais refinado do Cresce hoje? E é refinado por quê? Porque ele é de bastidor e por ser de bastidor ele pode mudar. É o seguinte, se vocês se apresentam como, a Érica se apresenta como, sei lá, Érica Imóveis Limitada, ela teria que recolher o Cresce Pessoa Jurídica. Se ela se apresenta para os clientes da imobiliária de vocês como uma pessoa física, ela não precisa recolher, não precisa estar vinculada ao Cresce como pessoa jurídica, só física. Então, é a teoria da aparência, é como você vai se apresentar para o mundo, entendeu? Então, você pode ter lá uma imobiliária que tem o Cresce jurídico e ter 50 imobiliárias, porque se eu sou uma SLU, eu sou uma imobiliária, 50 imobiliárias que não estão vinculadas ao Cresce. Por quê? Porque no dia a dia da atividade, ela está ou representando outra, ou ela está agindo como pessoa física. Está lá com os Instagram particular e tal. Ficou claro essa diferença? O pessoal do Cresce vai ficar puto com isso, mas a gente tá ligado no processo. Vincular a empresa não precisa. Vinculou você, precisa. Vinculou a pessoa física, não precisa ter o Cresce jurídico. Pode falar. Eu fazendo as divulgações dos meus imóveis na minha página no Instagram. Não tem problema. Não precisa ter um Cresce pessoa jurídica teu. Por quê? Porque você tem o Cresce da empresa. Entendeu? Aí eu divulgo com as informações também. Lógico, lógico, isso, exatamente. Exatamente. Então, o cara clicou lá, ele vai ver a foto que tem a marca da empresa e tal. Então, assim, o Cresce, o órgão, ele está resguardado, por quê? Porque existe uma pessoa jurídica que está por trás. Entendeu? Por isso que a gente fala que, assim, eu vou sair daqui, então vai todo mundo montar a empresa e vai todo mundo trabalhar por conta. Cara, nem é pau, nem é pau. Ter empresa, ter negócio, ter colaboradores é para maluco, né? Aqui tem uma decisão da doutora Morgana, que hoje é ministra do TST, e ela é bicho do Paraná. Já fiz algumas audiências com ela e hoje ela está no TST. Você vê como a gente está em lugares diferentes, né? Já tive na mesma reunião, na audiência com ela, e ela está lá no TST hoje. O que ela falou? Lá, em 2 de agosto de 2023, que a Constituição assegura a liberdade de trabalho e a liberdade de empreendimento econômico, sendo que a interpretação da STF tem privilegiado as formas de negócio que asseguram garantias econômicas ao prestador de serviço. Garantias econômicas. Você entende o que é dinheiro? Certo? Ao mesmo tempo que constrói arranjos trabalhistas estáveis, rentáveis e seguros. O que você entende aqui? Eu posso fazer uma contrato de prestação de serviço, que daí se eu não quiser mais você amanhã eu te chuto, tá tudo certo? Não posso, porque daí eu não vou dar uma estabilidade. Se eu der um aviso de 30 dias, eu estou dando estabilidade? Tô. Não poderia. Vai ser quase um aviso prévio. Entendeu? Isso daqui é entendimento de advogado, tá? Não é sempre escrito, mas eu colocaria no contrato de prestação de serviço isso. Não tem por que não colocar. E aí, eu sempre gosto, quando eu falo de direito do trabalho desse texto, porque é um trava-língua do cacete. E todo mundo sai falando assim, porque a gente conversa com vocês, daí sai todo mundo assim, cara, que legal, você é advogado então, porque tá muito fácil o negócio aqui, pô, entendi tudo, né? Aí quando a gente vai, como advogado, fazer um recurso ou ler, ou fazer uma peça, a gente tem que escrever assim: o escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva do recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição em homenagem às liberdades fundamentais consagradas pela Carta Magna. Show ou não? Vamos querer ser advogado? Não vamos, né? Então, o que ele falou aqui? O que dá pra gente entender?
Fraude e precarização. O resto, escrutínio, sei lá, empírico, né? Brincadeira. Mas, então, o que ele está falando aqui? Que você tem que tomar cuidado para não cometer fraude e não precarizar o trabalho. Então, a conclusão é o quê? Que a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo antes da reforma trabalhista. E aí a gente entende hoje que é desde a Constituição. Só que lá em 2005, quando eu comecei a advogar na área trabalhista, nesse segmento de emprego e defendendo o novo vínculo de emprego, a gente colocava liberdade econômica, liberdade de contratar, prestação de serviço, só que o juiz olhava pra gente e dava risada, sabe? A gente era a escória, assim, cara, sai fora, você tá louco. E hoje a gente tá por cima da carne fresca, hoje a gente tá... Deu certo. 19 anos depois, a favela venceu. E aí ele falou o quê? Quem constitucional a súmula 331. A súmula 331 foi o marco das decisões que deram vínculo de emprego ao longo dos últimos quase 20 anos, mais de 15 anos. Por quê? Porque ela falava o seguinte, eu não posso terceirizar a atividade fim. Então, você tem a imobiliária, você tem que ter um monte de corretor. Foda-se. Se a secretária, se eu vou entrar na tua empresa, a pessoa que vai estar me recebendo tem que ser empregado. Por quê? Como que eu vou entrar na tua empresa se não tiver um recepcionista? Tem que ser empregado. Entendeu? Então, todo mundo da pirâmide da cadeia tinha que ser empregado. Isso caiu em 2018, naquele julgamento do preceito. E aí, o que aconteceu em 2023? Porque a gente vinha, desde que teve a decisão em 2018, eu vinha falando para os meus clientes e para os contadores que eu passo consultoria. Cara, não tem mais vínculo de emprego. Mudou o rolê, mudou o negócio. Não, mas o juiz tá dando vínculo. Você é um burro. E aí vamos recorrer. E mas o juiz está dando vínculo e tal. Em 2013, parece que assim, estabilizou, sabe? A gente não teve processos que foram perdidos nos últimos anos, mas assim, parece que agora sim, ninguém mais está perdendo. Mesmo advogado ruim não está perdendo. O que aconteceu? RAP, vínculo de emprego, novembro, sexta turma, falou o seguinte, tem vínculo, tá? Aí o ministro Cristiano Zanini falou o seguinte, não tem vínculo. Então saiu do TST, foi para o STF, o STF falou, não tem vínculo. Liberdade econômica e de organização. Beleza? Uber, setembro de 2023, um juiz maluco acho que de Campinas, se eu não me engano, deu 1 bilhão de danos morais coletivos. 1 bilhão de reais. Na minha época era 1 milhão, não lembra do Silvio Santos? 1 milhão de reais, que vale, em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Aqui, então, o Uber foi condenado em 1 bilhão de reais. O que é isso? É marketing para o juiz, ele está querendo aparecer. E daí saiu num monte de blog lá, falando que o juiz deu vínculo para todos os Uber do país. Mas ele nem tem essa competência, tá? Então, essa decisão aqui vai ser derrubada tranquilamente lá para cima. Por quê? Ó, isso aqui é setembro, e aqui no RAP, novembro, não tem vínculo. Terceirização e contratos distintos. O juiz pode fazer o que quiser, tipo numa decisão dessa? Veja só, ele pode e ele deve, por quê? Assim como eu me ferrei por 15 anos perdendo o processo de vínculo, eu jogava para o banco que fala que eu não queria ter vínculo. E aí, de tanto fazer processo, não fazer processo, uma hora mudar o entendimento de cima, pode ser que daqui a 20 ou a 30 anos, o Estado precise ser mais rígido. Porque você entende o seguinte, você consegue sentar comigo numa reunião e negociar um contrato, mas, muitas vezes, você vai sentar com uma pessoa de 22 anos que está morando na rua e vai impor para ela uma situação, para ela, sei lá, fazer o jardim da tua casa, cuidar do seu carro, isso aí. E é uma relação desequilibrada, entendeu? Então, assim, a porta tem que ficar aberta para que a gente não cometa excessos, entende? Então, assim, se for uma situação normal, corretor de imóveis, eu acho o seguinte, para a régua ficar todo mundo na mesma página. Se você pagar para a pessoa mais de R$2.000 por mês hoje, é impossível ela ganhar vínculo de emprego. Entendeu? Vai ganhar quando? Quando você precarizar, ou quando você, valor hora, mês, der menos do que o mínimo, entendeu? Então, eu pago 3 mil, uma pessoa trabalha 20 horas.
Você entende? Então, nesses casos, e por isso que não pode, que é o que eles querem fazer também, que é proibir o acesso ao judiciário. Isso não pode. Por quê? Porque a gente está ferrado, né? Você entende? Então, assim, vai ser, tem que... E para mim é bom, porque eu sou advogado, eu ganho nisso, né? Então, o cara vai entrar pedindo vínculo, a gente vai ganhar o processo, só que tem que ter a dor, entendeu? Tem que ter essa dor. Por quê? Para coibir os excessos. Senão, se você faz de cima para baixo, é o fascismo de Getúlio Vargas. Então, não, aqui, ó, não vai ser assim, vai ser assado. Esse negócio de coibir os excessos aí, por exemplo, hoje em dia, se eu entro com uma ação lá contra o Douglas e eu perder, eu tenho que pagar as custas do processo. Então, agora, não é assim, né? então, agora ele foi mitigado novamente. O que é mitigado? Assim, ó, digamos que eu vou lá e entro pedindo vínculo com a tua imobiliária. Poxa, passa pela minha conta corrente lá, sei lá, R$500 por mês. Não, vamos dizer que passa 5 mil por mês. Eu tenho que ter de justiça gratuita? Isso aí. Né? A gente tem que analisar as condições. Então, antes era o seguinte, presunção de meritabilidade. O cara que pediu R$200 mil de vínculo de emprego, ele ganhou justiça gratuita. Né? A gente teve um processo outro dia, que era de um advogado, ela ganhou justiça gratuita. Cara, como que o advogado não pode pagar custos do processo? Sabe? Tipo, eu teria vergonha, assim. Eu entrei com 4 processos pedindo justiça gratuita. Não, cara, não tem como, sabe? Então, assim, o juiz, hoje ele está olhando isso. Antes ele não podia, antes era a presunção de miserabilidade. Agora ele dá uma olhadinha. Pô, o cara não pode mesmo? Ah, não pode? Não pode agora que está desempregado. Só que daí você está desempregado hoje, aí amanhã você vai lá e ganha uma parte do processo. Ou, sei lá, ganha um inventário, recebe uma herança. Aí você pode dizer que você tem 2 anos para cobrar essas despesas dele. Entendeu? Então, se você ganha um processo, você fica monitorando a vida do cara. Se em 2 anos ele melhorar de vida, você pode cobrá-lo. Mas esse da Uber já foi derrubado, né? Essa última não. Essa última não. Porque essa de 1 bilhão aqui não, mas essa de 1 bilhão vai ser com certeza. Porque já teve lá atrás, ainda em 2023, decisões falando que o Uber não tem essa relação. Qual que é a nossa conclusão, então, que a gente já extrapolou muito o nosso horário? Que a evolução das ações trabalhistas no Brasil, desde a proteção rígida do empregado, que era lá na CLT, até a flexibilização atual, ela reflete uma mudança que ela é econômica, ela é pessoal e ela é governamental. Então, vocês entendem que o governo, quando eu falo governo, é em todos os âmbitos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, eles estão em harmonia hoje. Por quê? Imagine se não, como que seria não estar em harmonia? O MEI, o juiz vai lá e caça o MEI. Não, não pode ser MEI. Todo mundo é empregado. Extinga a lei que criou o MEI. Entendeu? Então estaria em desarmonia, tá? Então estão todos em harmonia. E a máxima corte, que é quem dá a última palavra sobre como o judiciário deve interpretar as leis, também tem esses entendimentos segmentados nesses 2 processos, que consolidou que você pode terceirizar tudo, tá? Aí eu vou usar para vocês aqui um exemplo, que é um exemplo real de um processo que eu vou ter audiência agora na próxima semana. Olha que bacana, tá? Precarização, condição desordenada de trabalho. Então imagine o seguinte, a Dani vai entrar com um processo lá, falando o seguinte, ó, eu ganhava R$50 mil por mês no escritório, tranquilo, mas eu tinha que chegar lá, 6 horas da manhã, limpar banheiro, fazer de conta que eu tô gostando de palestra, e aí, tipo, ir levar coisa no correio, levar não sei aonde, ter que aguentar um cliente Juliano chato pra cacete, ter que, sabe? E aí eu perdi meu casamento, tive um aborto, tive não sei o quê, sabe por quê? Porque o cara é um inferno, o cara não para de falar um segundo. Mas o banheiro, você falava que era você que limpava, agora você Por isso eu contratei ela, que ela não sabe ainda. Você entendeu? Então, assim, veja que não é só o dinheiro. Contratação sem transparência, então. É a contratação sem transparência, sabe? Então, o que eu falei para ela, né, no primeiro dia? Falei, ó, você vai vir pro manicômio, você tá full, você quer? Quero. Meu, azar dela, né? Aí, precarizou na condição humana. Veja, tem carvoaria hoje. Você vai lá fazer churrasco no final de semana, tem uma criancinha de 4 anos mexendo com carvão, tá? Em 2008, eu participei de uma audiência pública por um cliente que comercializava, que comprava produtos
ele já faliu, que é o Extra Hipermercado, a gente defendia o Extra, porque o Extra foi processado, que a carvoaria, que tinha um carvão lá, a marca X, que o Extra comercializava. E aí essa empresa tinha mão de obra escrava. Entendeu? Então a gente foi lá para se defender e para fazer um compromisso de não comprar mais e de aí criar um compliance na empresa que a gente não vai negociar com esse tipo de empresa. Então, é condição desumana de trabalho? Não é. Se você puder ir para Maldivas de vez em quando, não é. O que você tem que ter então? Tá? Pense o seguinte, nessa empresa aqui, o piso salarial é 1.784,94. Se ela fosse mandada embora sem justa causa, ela receberia na rescisão, foi um contrato de trabalho de 6 meses, tá? 5.281,5,31. Vale alimentação, 3.240. Salário mês a mês sem desconto, 10.706 com não sei o quê. Sem desconto, tá? Sem desconto. Então, o que foi descontado? O que seria descontado se fosse CLT? INSS, FGTS e o nosso amigo INSS, FGTS e o imposto de renda da pessoa física, tá? Na rescisão, o que ela receberia? O FGTS, beleza? Então, aqui nas verbas rescisórias, está o FGTS e o valor dele. Então, a cidadã aqui receberia 19.234,95. Tá? Oi? Tá tudo na rescisão. Tá tudo na rescisão. Estão todos os valores na rescisão. Tem um sistema, se você quiser utilizar ele, chama cálculo exato. Ele é gratuito. Então você coloca lá o valor da admissão, o valor da demissão, e ele te dá o cálculo certinho com a projeção de proporção de fezes, o terceiro e tal. Então ela ganharia 19.234,95 e ela ganhou efetivamente 24.728,23 centavos. Tá? Aí, primeiro mês foi parcial. Então, aí segundo mês, porque ela não trabalhou os 30 dias, né? Segundo mês, ela já recebeu integral, 3.363. Quanto que ela ganharia? Colocaria na conta. No mês, 1.734. Quanto que ela pegou? 3.300. No mês seguinte, 4. No outro, 3.800. No outro, 4.300. No último, 7.998. Quanto que ela ganhou no final das contas? 25.064,07. Tá? Precarizou o trabalho? Teve liberdade econômica? Qual que é a conclusão? Não teve precarização. Ela ganhou dinheiro no bolso, tá? Ó, isso daqui... daí eu fiz uma outra conta, que foi mais tolo ainda, ó. Isso daqui, se ela tivesse o vínculo de emprego reconhecido com o salário que ela mesma indicou, tá? Daria 24.728,23. Sem o vínculo de emprego, deu 25.064. Entendeu? Então, assim, efetivamente foi pago mais do que, inclusive, ela teria direito se tivesse o salário básico que ela pediu. Tá? Aí, eu fiz isso e como vocês sabem, assim, eu sou uma anta, né? Eu peguei e fui fazer uma audiência esse ano. E aí tava esperando lá para fazer tava fazendo um acordo, e a juíza é uma juíza que eu já fiz um monte de audiências com ela e tal, e eu queria validar isso daqui, porque isso daí eu tirei da minha cabeça. Aí eu peguei e falei, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. No frigir dos ovos, precarização, se a gente não escravizar, se a gente não colocar uma jornada anuante, é só dinheiro, certo? Certo. Eu falei, eu estou pensando em colocar na minha contestação, ou na inicial, porque eu também vou advogar para o cara que está ganhando menos, e pedir que ele ganhe pelo menos o mínimo de direito, um quadradinho. Deu risada. Ela falou, doutor, eu estou fazendo isso desde o final do ano. Nas sentenças dela, ela não dá o vínculo se tiver o quadradinho. Viu lá, Sérgio, pegou? Por isso a gente colocou naqueles dois processos. O doutor Sérgio não está com a gente desde o começo, porque ele estava fazendo uma audiência no PROCON. Então, o norte, a ideia é essa. Se vocês tiverem interesse em abrir empresas, em
trabalhar como pessoa jurídica, o direito hoje nos assiste tranquilamente. Você só não pode, você só tem que ter o quê? Boa fé, um contrato claro, com regras claras, com os valores expressos que você recebido. Pode colocar um valor base e mais premiação, não tem problema. Tranquilo. Pode colocar horário. O pessoal fala, mas eu vou colocar horário de trabalho. Lógico que pode, né? Eu tenho no meu contrato com vocês o seguinte, eu respondo mensagem das 4 da manhã à meia-noite. Se não responder nesse intervalo, ele pode me mandar embora. Sabe? Então, assim, pode colocar, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Você só não pode precarizar. Veja que você dá ao teu colaborador a possibilidade dele receber mais, como tem um amigo que fala, dinheiros, faz com que ele possa ter uma vida melhor. Né? Pense que aqui no final do ano, e aí quando a gente fala de CLT, de convenção coletiva de trabalho, a gente pensa o seguinte, não, mas aí eu vou ter um mínimo garantido. Tá? Pense você que vai no mercado e vai comprar um produto, e o produto está R$10, no outro mercado está R$8. Você vai comprar no mercado, está R$8. Todos os trabalhadores que são CLTs, vão ganhar só a base. Por quê? Você, enquanto empresário, você vai pagar mais do que o piso? Não tem por que pagar mais do que o piso. O piso está lá, é o que ele merece. É o que o Estado-mãe fala que ele merece. Entendeu? Quando você tem uma prestação de serviço, olha, fulaninha aqui, o cliente saiu puto da cara com o Juliano lá, aí a recepcionista falou assim, não, calma, não vai pegar o elevador assim, você vai sair com o carro, vai bater, vem aqui, vamos conversar. Peraí que eu vou te chamar, sei lá, a Érica para te acompanhar lá. Daí vai lá, Érica, tal, não, mas senhora, olha, tal, assim, desculpa, é que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você consegue contornar o negócio, sabe? Então, assim, reciprocidade. Prestação de serviço é uma via de mão dupla, tá? A CLT, ela acaba que ela não é uma via de mão dupla. Por quê? Você não vai querer se associar a um funcionário seu, CLT, entendeu? Porque ele não pensa, ele está lá sob o seu mando, você determina o que ele vai fazer, entendeu? Aqui a tua função é essa. Sabe o que é equiparação salarial, desvio de função e acúmulo de função? Então é o seguinte, a Dani vai entrar aqui no escritório para trabalhar como advogado. Aí eu mando embora o cara que faz cobrança e ela acumula a função de cobrança. Eu, como empregador, tenho um benefício econômico em não pagar um cara para fazer aquele negócio. Eu tenho acúmulo de função. Tá? Agora é o seguinte, nossa lojinha tem menos de 10 funcionários. Tá todo mundo aqui acordando 5 horas da manhã e dormir meia-noite para dar conta do serviço. Ela chega, se não tem café pronto, ela faz café, se o som não passou, ela limpa o chão. Se o meu filho não foi na escola, ela vai buscar o meu filho na escola. Sabe? Ela faz tudo. Mas ela sempre fez tudo e eu não estou ganhando nada mais com isso. Entendeu? Se não tem o proveito econômico do empregador, não tem o proveito econômico do empregado. Entendeu? Então, quando você tem a CLT, você está distrito àquela função. Quando você tem prestação de serviço, você está com o leque aberto. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Não esquecendo que contrato de prestação de serviço é com pessoa jurídica, tá? E para ser com pessoa jurídica, tem que pagar na conta da pessoa jurídica. Pelo amor de Deus. Quando você paga na conta da pessoa física, você está ferindo o artigo 3º da CLT, que é o quê? Pagamento de salário. Legal? Você paga a conta da TIM, o cara fala, você está com a TIM atrasada e deposita na minha conta que deu repasso para a empresa. Não, você vai pagar só para a TIM. Então, se você pagar para a pessoa física, você está abrindo um precedente perigoso. Muitíssimo obrigado a todos. Show? Daí. Desesperador ou não? Legal. E outra coisa, aquela pessoa que é CLT, que gosta de ter a carteira de trabalho, tipo um passaporte, né, em 500 carimbo, que não para em lugar nenhum, que ali queima a tua cara. É lógico que queima. E a prestação de serviço não tem isso, né? Você entendeu? É muito bacana, cara, quando você começa a analisar, e assim, a gente está na ponta fazendo, esquentando o umbigo no fórum há muito tempo, e há 4 ou 5 anos, atendendo as empresas que fizeram essa virada de chave, sabe? Eu tenho empresas assim que eles começaram contratando prestador de serviço e tal, e hoje estão partindo para franquear todo mundo.
Então o cara entrou na empresa, o cara conseguiu entender o negócio, ele não depende mais de ninguém da organização e ele vai ser um franqueado. Entendeu? Show? Você pausa, vocês, tchau pessoal. Vamos ficar todo mundo em pé só pra gente dar tchau pra câmera dela fazer uma foto. Tchau pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.